Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje nós estudaremos Grandezas e Medidas 2, parte 3. Na aula de hoje, focaremos nos volumes dos sólidos e de algumas grandezas, especificamente nas capacidades, litro, decilitro e algumas outras do tipo, ok? Mas vamos relembrar o que é uma grandeza e uma medida para que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá. O que são grandezas e medidas? As grandezas são atributos dos objetos que são passíveis de serem medidos. Assim, o volume, a massa, o comprimento são grandezas, mas se falamos de cor, por exemplo, importância, utilidade, não são grandezas porque não podem ser medidos. Então, resumindo, pessoal, tudo aquilo que se pode medir num objeto ou contar numa coleção pode ser chamado de grandeza. A medida é uma forma de comparar duas grandezas de mesma espécie, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes, e ao comparar, não basta saber se é maior ou menor, pesado ou leve. É preciso saber quanto que é maior, quanto que é menor, ou mais pesado ou mais leve. Por isso que nós temos que medir. E medir é comparar grandezas de mesma natureza. Nós já vimos algumas aulas relacionadas a esse conteúdo, por isso nós vamos direto para as questões. Vamos lá. Essa é a questão número 10. Está no livro do segundo ano do Aprova Enem, na página 92. Se você tiver seu livro aí, acompanhe ele. Polegada é uma unidade de medida de comprimento muito usada para expressar a medida de telas de televisão e monitores, considerando o comprimento de sua diagonal. Sabendo que uma polegada equivale a 25,4 milímetros, as dimensões de um monitor de tela plana com 14 polegadas no formato 4x3 são. E aí nós temos as alternativas, e as alternativas estão em centímetros, algumas delas e outras em milímetros. E a questão, nós podemos observar que ela dá a polegada em milímetros. Todas essas coisas devem ser bastante observadas para, na hora do cálculo final, nós não esquecermos de passarmos para a unidade de medida correta, ok? Então, a partir do que nós lemos, vamos resolver a nossa primeira questão. Vamos lá. O monitor, nós sabemos que ele tem 14 polegadas. Então, a sua diagonal vai medir 14 vezes 25,4 milímetros. Que nós temos aí o resultado, que é 355,6 milímetros. Continuando com a questão, nós sabemos que a tela tem formato 4x3, ou seja, o seu comprimento tem 4 unidades e a sua largura tem 3 unidades. Nesse caso, nós estamos falando aí de polegadas, tá bom? E vamos resolver dessa maneira. Usaremos o teorema de Pitágoras para determinar o comprimento 4x e a altura 3x em milímetro, porque é a unidade que está sendo pedida na questão. Vamos lá. Temos então que 355,6 ao quadrado, porque nós estamos usando o teorema de Pitágoras, vai ser igual a 4 vezes x ao quadrado mais 3x ao quadrado. E o que seria o x? Seria o comprimento, né? Pode ser em milímetros, centímetro ou até em metros. Vamos resolver. Esse valor ao quadrado vai ficar da seguinte maneira. 4x ao quadrado vai ser 16x quadrados. E 3x quadrado é a mesma coisa que 3x vezes 3x, 9x quadrados. Somando 16x quadrados mais 9x quadrados, nós temos que 355,6 elevado ao quadrado é igual a 25x elevado ao quadrado.
Você pode observar que tem potência em ambos os lados. E aí eu posso somente cancelar, tá bom? Fica mais fácil, ficando somente 355,6 igual a 5x. A partir disso, o 5 que está sendo multiplicado pelo x, ele vai passar dividindo na minha equação. E eu vou saber o valor de x, que é 71,12. Eu acho que eu vi essa alternativa que tem esse valor. Mas como nós estamos falando de 4 vezes para comprimento e 3 vezes na largura, nós ainda temos que resolver algumas coisas mais. Vamos lá. Então, nós temos que 4 vezes x vai dar 284,48 milímetros, ou seja, esse é o comprimento em milímetros. E 3x, né, vai ser 3 vezes 71,12, que é igual a 213,36 milímetros. Nós não temos nenhuma alternativa com esses valores em milímetro. E por isso, eu tenho que passar para centímetros, tá bom? Vamos lá. As dimensões da tela são essas que vocês podem ver, 284 e 213. Isso em centímetros eu vou dividir por 10, porque eu estou indo da unidade milímetro para centímetros e eu tenho que dividir por 10. Se fosse da forma inversa, nós multiplicaríamos por 10. Como estamos voltando, divide. Vai ficar, então, 28,448 centímetros por 21,336 centímetros. A alternativa que corresponde é a alternativa A, ok? Nós podemos observar aí, a partir dessa questão, que devemos estar ligados na unidade de medida que a questão pede, pois nós podemos nos confundir, poderia ser milímetro ou centímetro e até metro, tá bom? Mas agora nós vamos para a próxima questão, que já envolve outro volume relacionado a isso. Vamos lá para a próxima questão. Questão 11, livro do segundo ano da prova Enem, está na página 92, acompanhe aí. Vamos ler. Cristiano vai construir uma piscina na forma de um cilindro reto. Para isso, o buraco a ser escavado no terreno deverá ter raio igual a R e altura R sobre 5. Antes de continuarmos a leitura, pense assim. Não sabemos o valor do raio, representamos pela letra R. E se a altura R sobre 5 é 1/5 do valor do raio? Lembrando que raio é a distância do centro até a ponta da circunferência, ok? Vamos lá, continuando. Toda a terra retirada será amontoada na forma de um cone reto, cuja base circular terá raio equivalente a R sobre 2 e a altura H. O volume da terra retirada do buraco é 20% superior ao volume do buraco já feito, já que, quando escavado, o solo antes compactado assume uma expansão volumétrica, processo chamado empolamento do solo. Dessa forma, a altura H do cone formado pela terra retirada será dada por... Nós queremos, então, a altura do cone, o cone que vai ser formado com a terra retirada. E devemos prestar atenção que o volume da terra ela vai ser 20% superior ao volume do buraco feito. Ah, mas nós não sabemos o volume do buraco, mas sabemos que é raio R e agora nós temos aí 20% maior esse volume. Temos as alternativas e agora vamos resolver esta questão. Vamos lá. O volume V1 de terra retirada após a expansão volumétrica é dado por... Se é após a expansão, então eu tenho que observar que já é com os 20%. Vai ficar da seguinte maneira. O 1,2 é exatamente esses 20% a mais. Vezes π, vezes r ao quadrado, vezes a altura. Nós sabemos que a altura é r sobre 5, então está demonstrado dessa forma aí. Continuando. Eu vou colocar tudo sobre 5, então eu tenho que reorganizar. 1,2 vezes 5 vai dar 6. Então, nós temos 6 vezes π
vezes r ao cubo. De onde veio esse r ao cubo? É exatamente o r ao quadrado que já aparece na tela, vezes o r. Aqui, ó, r ao quadrado vezes r é igual a r ao cubo. Então, nós sabemos que o volume, após a expansão, é este. 6 vezes π r ao cubo sobre 5. Agora, nós vamos para o volume do cone. Ele vai ser dado da seguinte maneira. Nós temos que π vezes r sobre 2 elevado ao quadrado. Lembrando que r sobre 2 é o valor do raio. Ah, mas raio não é somente r? Não, ele é a metade do raio da figura anterior, ok? Que foi dado da piscina. O volume da piscina tem raio R. E o do cone é a metade, o seu raio. Vezes H. Agora nós vamos resolver isso aí. Vai ficar da seguinte maneira. Reorganizando, nós temos que vai ficar π vezes r ao quadrado vezes h sobre 12. Mas eu não entendi de onde veio esse 12. Esse 2 que está sobre o r elevado ao quadrado vai ficar 4. Quando eu multiplico de forma inversa, 4 vezes 3 igual a 12. Ele vai para baixo e multiplica por 3. Nós temos, então, esse volume 2. Somando ou fazendo a igualdade de V1 e V2, nós temos essa seguinte equação. Vou cancelar em π ambos os lados. R ao quadrado eu consigo cancelar com R ao cubo, sobrando somente um R. E aí é bastante fácil. O 12 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, vai ficar 12 vezes 6 igual a 72, ficando da seguinte maneira, 72R sobre 25, que é a alternativa E, ok? Essa questão ela é um pouco complicada, bastante difícil. Mas, se você tiver dúvida, volte o vídeo novamente, assista novamente a resolução, prestando atenção nos detalhes, ok? Então, alternativa E, 72R sobre 25, vai ser a altura do cone formado com a Terra. Vamos lá. Próxima questão, questão 12, também da página 92 do livro do segundo ano. A solução encontrada para construir um grande tanque de gás foi soldar um cilindro de 12 metros de comprimento com duas semiesferas de raio 3. Observe que essa parte aqui é o cilindro e nós temos aqui um lado da semiesfera e o outro lado. Se eu juntar, vai dar uma esfera completa, ok? Vamos ver o que a questão pede. Essa estrutura será pintada anteriormente com uma tinta especial que vai protegê-la da corrosão. Serão necessárias 2 demãos de tinta para obter uma proteção satisfatória. Sabendo que o rendimento da tinta é 15,7 metros quadrados por litro em cada demão, quantos litros de tinta serão necessários? Vamos lá, a questão diz para usar π igual a 3,14. E a partir disso nós podemos calcular o valor. A área a ser pintada é dada por, nós temos aí então 4 vezes π vezes r ao quadrado, mais 2 vezes π vezes r vezes a altura. Quem é r? R é 3 aqui, ó, o raio 3 que foi dado. Mas por que tem uma soma no meio dessa área? Porque nós temos a área de um cilindro, está aqui, e a área da nossa esfera, que é essa aqui. Então, somando, nós vamos ter essa equação aí. Vamos resolver. Isso vai dar igual a 108π. É só multiplicar e depois somar. 3 ao quadrado é 9, multiplicando por 4 e depois somando 2 vezes 3 vezes 12 ao primeiro resultado. Teremos 108π. Como serão 2 demãos de tinta, então 108 vezes 2 vai ser da seguinte maneira.
Agora nós vamos fazer uma regra de 3, tá? Quantidade de tinta e área a ser calculada. Vamos lá. 1 litro de tinta, 15,7 metros quadrados. E X litros de tinta vai ser 2 vezes 108, que eu falei para vocês, 216 π. Vamos calcular. Adotando π igual a 3,14, nós temos então esse cálculo aí, 15,7 vezes x, multiplicando de forma cruzada, né? Igual a 216 vezes 3,14, que é o valor de π. Nós temos então x igual a 678,24 dividido para 15,7. Lembrando que esse valor de cima do numerador é a multiplicação de 216 por 3,14. É o 216 π. Dividindo, pessoal, nós temos 43,2. O quê? Litros de tinta. Portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa A. Vamos para a nossa última questão. Questão 13 do livro do segundo ano do Aprovenem. Está na página 93. Uma indústria fabricará reservatórios para captação de água da chuva. A figura ao lado representa um dos reservatórios composto por 3 partes. Vamos lá. 2 em formato cilíndrico, que é a parte 1 e 3, a primeira de cima, como você pode ver aqui, e a última, tá? E uma em formato de tronco de cone, está aqui. Vamos agora ver o que a questão pede. Considerando π igual a 3,1, esse reservatório comportará aproximadamente, e ele quer saber quantos litros de água pode ser reservado naquele reservatório. Vamos lá. O volume de cada sólido em decímetro cúbico, que foi o valor dado lá, decímetro cúbico. Vamos lá. O sólido 1, que é um cilindro, nós temos aí π vezes 3 ao quadrado vezes 3, que vai dar igual a 27 π. Okay? 3 ao quadrado é 9, vezes 3 igual a 27. Vou substituir o π? Ainda não, para eu ter uma solução exata por enquanto. Porque multiplicar por 3,1 vai dar um valor quebrado. Vamos lá, o sólido 2, nós temos da seguinte maneira aí, ó, que é o tronco de cone. 6π sobre 3 vezes, aí nós temos 6 ao quadrado, mais 6 vezes 3, mais 3 ao quadrado. E a resposta vai ser 126 π. Mas por que, professor, o senhor não está calculando, está fazendo de forma direta? Isso aí são multiplicações simples, pessoal, tá? Vocês devem saber que 6 ao quadrado é 36, 3 ao quadrado é 9, 6 vezes 3 é 18. E aí é só somar entre eles, tá bom? Vamos lá. E o terceiro sólido, π vezes 6 ao quadrado vezes 12, vai dar 432 π. Portanto, o volume total do reservatório em decímetro cúbico é a soma dos 3 volumes que nós encontramos. 27 π mais 126 π mais 432 π. Somando, temos 585 π. Agora a gente vai tirar, né, o π colocando 3,1, que é aproximadamente, que a questão diz, vai dar 1.813,5. Mas a questão está em decímetro cúbico e ela pede em litros. Nós sabemos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, esse 1.813,5 decímetros cúbicos é o mesmo valor, só que em litros, ok? Portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa E, que é o que o reservatório comportará, ok? Gente, muito obrigado pela participação de vocês na aula de hoje. Acessem as nossas plataformas. Fiquem por dentro de tudo que acontece e que aparece de conteúdo novo nas aulas. E que você possa assistir às próximas aulas que virão. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.